Muito bem, gente, nosso bate-papo agora é com o Tico Kuzma, vereador de Curitiba e presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Presidente, muito obrigado, viu, por vir aí hoje no nosso programa, viu? Sou eu quem agradece essa Bacana. oportunidade de estar conversando com você, estar conversando com o pessoal que assiste o programa Bate-Papo. E eu estava conversando em off aqui com o presidente, ele me contou um pouco da trajetória profissional, que eu fiquei encantado. Você já foi caminhoneiro, é isso? Isso, já trabalhava fazendo entrega de caminhões. Então eu entreguei uma época, eu fazia entregas de carnes, fazia entrega de frango, de leite, que a gente chamava daquele leite barriga mole, que é aquele leite, não é o leite de caixinha, é o de pacotinho. Então a gente trabalhava com caminhões fazendo entregas, isso antes de eu ser representante comercial. Depois eu fui representante comercial, também trabalhando com o caminhão, né? Mas antes eu exercia só essa função de motorista de caminhão e entregador. Presidente, como é que foi esse teu encanto pela vida política? O que te deu esse insight, assim? Na verdade, até o ano 2000, eu diria assim, não acompanhava muito política, né? Para dizer assim, quem eram, né? Prefeito, governador, presidente. Mas daí os amigos começaram a falar lá em 99, você tem que ser candidato a vereador, nós precisamos de vereador. Até o pessoal brinca, né, hoje comigo, né, da renovação, né? Então a gente entrou pelaquela, não, precisamos fazer uma renovação. E daí os amigos e tal falaram assim, não, você tem que ser candidato. Aí recebi um convite de um partido para ser candidato e resolvi entrar na vida política. Isso foi no ano 2000? Eu sempre gostei de estar envolvido com as pessoas, participava da igreja, de grupos sociais também, de ala jovem do clube cultural que tinha antigamente lá na nossa região no Capão Raso. Então sempre envolvendo e sempre querendo fazer alguma ação social para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Você é curitibano, né? Sou curitibano. De que bairro? De que bairro você nasceu? Sou lá do Capão Raso. Capão Raso. Na verdade, eu nasci na região do Capão Raso, depois morei no Novo Mundo, morei no Pinheirinho com meus avós, e depois, desde a adolescência, eu estou estabelecido ali no Capão Raso. Curitiba mudou muito nos últimos anos, né, presidente? Mudou bastante. Eu até brinco com os mais antigos aí, a gente diz, olha, antigamente se dizia, em 5 minutos eu estou aí. Hoje mudou muito, Hoje né? você tem que calcular diferente. Hoje os 5 equivale a 30 minutos, né? Exatamente. Eu quero, até acho que é interessante fazer uma reflexão desse sentido. Hoje cedo eu recebi um vídeo de um amigo de uma praça que nós estamos revitalizando. A prefeitura está revitalizando ali e transformou. Era uma quadra de areia, que não estava o pessoal jogando mais futebol de areia, ninguém mais joga, dividiu a quadra em 3. Aí fez uma quadra polivalente para basquete, para vôlei, uma quadra menor de areia e fez uma pista para a criançada andar de bicicleta. Bacana, tem aquelas lombadinhas e tal. Daí o amigo me mandou o vídeo falando, eu jogava aqui na época que era areia e tal. Eu falei assim, eu jogava antes, na época que tinha que cortar o mato e jogava na terra. Jogava na terra. O famoso campinho. Campinho de terra. Que cortava uma árvore e fazia as traves. Bacana. Isso, eu estou te falando, há 40 anos atrás. Então, como mudou hoje, o pessoal não quer nem jogar mais na areia. Por que eu fiz essa pergunta? Presidente, como é que hoje se mantém uma cidade como a nossa, que é uma cidade que tem qualidade de vida, obviamente, né? Que tem que se modernizar. Como é que se mantém essa essência viva do menino que jogava descalço no campinho a hoje essa modernidade? Curitiba é conhecida como uma capital ecológica, tecnologicamente atuante, né? Como é que mantém essas duas vertentes aí? Esse desafio é um desafio, né? E é um desafio constante. Constante. Né, isso, e acho que a gente tem muito orgulho, assim, como você, eu também tenho muito orgulho da nossa cidade. É uma cidade que continua sendo reconhecida internacionalmente como a cidade mais ecológica, como a cidade menos desigual, a capital menos desigual do país. Ganhou recentemente um prêmio da cidade mais inteligente do mundo, lá em Barcelona. Eu acho que o grande desafio hoje é nesse sentido, que você transforme essa inteligência ou essa inovação em produtos que possam melhorar a vida das pessoas. E a cidade, a gente costuma falar, está sempre em construção. Nunca vai estar pronta, né? Nunca vai ter uma Curitiba pronta. Então a gente tem que trabalhar dentro de um planejamento para que cidade nós queremos daqui a 30 anos. Queremos que continue Curitiba sendo essa referência. Então acho que é dentro desse planejamento que a gente tem que continuar para que Curitiba continue sendo referência e enfrentando desafios. Os desafios são constantes. Hoje
ainda a gente tem desafios na cidade. Temos a questão das pessoas em situação de rua, temos a questão da habitação também, das pessoas que ainda não têm uma habitação para morar, então... Você tocou num assunto bem nevrálgico hoje. Essa pergunta chega até a Câmara Municipal pelos munícipes. O que está acontecendo com um número tão grande de pessoas de rua hoje, principalmente em torno do centro? Essa pergunta chega até a Câmara, presidente? Chega. E essa é uma resposta que a gente tem que dar para a sociedade, que é um fenômeno que acontece não só em Curitiba, mas nas grandes capitais, nas grandes cidades. Fora do Brasil também acontece isso. E Curitiba tem feito um trabalho, primeiro, para identificar quem são as pessoas que estão vindo para Curitiba e que vivem nessa situação, em situação de rua. E o prefeito Eduardo Pimentel, nesse início de gestão, juntamente com o nosso vice-prefeito Paulo Martins, colocaram esse grande desafio, principalmente para o centro da cidade. Uma nova região central, um novo centro da cidade. Então, eles montaram um comitê formado por toda a sociedade para se pensar em alternativas para um novo centro da cidade. Uma delas é essa atenção especial às pessoas que estão em situação de rua. Preciso separar quem realmente está ali por uma dificuldade, por uma doença ou por outra questão, daquele que está ali para se aproveitar da situação, porque tem bandido no meio, tem marginal no meio. Então tem a questão das drogas das também, drogas, né, que é a parte da doença, separar quem usa as drogas de quem está fornecendo as drogas. E a prefeitura, sim, Mário, tem feito ação, principalmente esse ano, dobrou o número de equipe da FAS no centro. Isso que eu ia falar, presidente. Trabalhar nesse sentido. Porque a FAS faz um trabalho bom. Eu já vi, a gente vê. O curitibano vê, mas não tem como suprir tanta demanda, né, presidente? A demanda é grande e outro detalhe, tem muito morador de rua que não quer o atendimento, ele prefere ficar na rua, porque lá ele tem uma certa liberdade, não é isso? Exatamente, então a partir desse ano, sempre foi feito, até na gestão do prefeito Rafael Greca, esse trabalho com a Fundação de Ação Social, mas a partir desse ano dobrou-se o número de pessoas da FAS trabalhando no centro para abordar essas pessoas, para oferecer uma alternativa. Escuta, vamos para o abrigo, vamos procurar um emprego, vamos procurar um tratamento. Então tem se intensificado esse trabalho. Mas como você falou, tem pessoas, por essas razões, ou por vício, ou por doença e tal, que preferem ficar onde estão. Sim. E a prefeitura não pode, né, pelo contrário do que às vezes até aparece na rede social, a prefeitura não pode obrigar a pessoa a aceitar uma ajuda, um apoio. Veja, não é que alguém seja contra a gente dar um prato de comida, porque isso não está nem se cogitando. É bonito ver esse trabalho da ação social, dar um prato de comida, mas tem que dar um rumo, né, presidente? Tem que dar um rumo, né? Para essas pessoas. Tem que aceitar. Presidente, eu vou usar uma palavra que não é a palavra, mas é que me vem à mente. Mas o que te dá orgulho como vereador dos principais projetos que diz, puxa vida, valeu a pena eu entrar nessa brincadeira toda aqui? O que te valeu a pena, presidente, como vereador? A gente tem assim, orgulho não só de projetos de lei que viram lei e que conseguem realmente fazer a diferença na vida das pessoas, transformar em algo a vida das pessoas. Também, claro, no dia a dia tem requerimentos que a gente faz, ofício ou solicitações à prefeitura que você consegue melhorar a vida das pessoas. Mas falando de projetos de lei, eu tenho muito orgulho de ser o autor da Lei Antifumo em Curitiba, que nós aprovamos lá em 2009 e que transformou, que Curitiba veio caindo no índice de pessoas que fumam. Infelizmente, agora, com essa nova onda do cigarro eletrônico, do vape, o aumento de jovens que estão consumindo o cigarro eletrônico tem aumentado o número de jovens. Alarmante. Fizemos uma lei recente também para incluir na lei antifumo, para deixar explícito na lei que a lei antifumo também se aplica para o cigarro eletrônico, ou seja, em ambientes fechados a pessoa não pode consumir o cigarro eletrônico. E é alarmante também, e a gente teme uma epidemia para frente também, Mário, nessa questão do cigarro eletrônico, porque ele parece inofensivo e tem um cheirinho gostoso, mas no final ele causa mais problema do que o próprio cigarro comum. A indústria que produz esse produto entrou de uma forma mascarada, né? Isso, que é para parar de fumar. Tentando iludir principalmente o público jovem, que, claro, você de casa já deve ter visto um vapor, ele é bonito, né? Bonito. Ele é colorido, tem os aromas. Aromas de maçã. Eu acho que ele entrou com essa pegada justamente para encantar o jovem. Então, olha, nós temos uma alternativa que não é tão mal, tão ruim, tão
com cheiro ruim do cigarro, mas é algo bacana. E o jovem caiu nessa e hoje a ciência está mostrando que é tão ou mais pernicioso para a saúde que o próprio cigarro. Eu diria que é mais né? perigoso e mais rápido, porque ele, além do tabaco, que faz mal à saúde, que causa câncer e tal, ele tem aqueles óleos quentes que vão direto ao pulmão. E esse óleo, em 3 meses, já acaba causando problema no pulmão. A gente chamado um pulmão de pipoca. Que horror, né? Que é algo que acaba causando no pulmão, que esse pulmão de pipoca tem origem lá naqueles trabalhadores de uma fábrica de pipoca, que quando eles colocavam aquela essência de pipoca, aquele óleo quente, na essência, nas pipocas, acabavam inalando e fumando e fazendo esse pulmão de pipoca, e é o mesmo efeito que o vape causa nos pulmões. Que coisa, hein, presidente? Então, assim, é alarmante. Você, jovem, não use vape. Não vale a pena, é tão perigoso quanto o cigarro eletrônico, quanto o cigarro comum. Então esse projeto é seu. Da lei antifumo, então esse eu diria assim, um grande orgulho que muitas pessoas um avanço. que eu conhecia, que eu conheço, que chegam para mim e falam assim, ó, deixei de fumar por causa da lei antifumo. Então isso é um grande avanço. Porque ele foi limitando o espaço do fumante. As pessoas, daí ele acabava... Restaurante. Não podia mais... Imagina, nossa, tem muita gente aqui que eu acho que assiste o programa que nem sabe que até 2010 você podia... A gente tá aqui numa mesa no restaurante e a pessoa fumando na mesa do lado... Era horrível. Toca a plaquinha, né? É horrível. Área de fumantes e área não fumante, mas a fumaça não sabia ler, né? A fumaça se misturava no ambiente lá. Né? Se a gente puxar da memória, a gente vai lembrar que há pouco tempo atrás, dentro do restaurante se fumava. Antigamente no avião? No avião, ou nos ônibus. Nos ônibus. Que coisa. E assim, eu acho que, se me permite falar, uma lei também que foi aprovada esse ano, nessa nova legislatura, assim, que já está fazendo a diferença na vida das pessoas, que eu aprovei um projeto meu, junto com o vereador da Costa, que é a lei das rabeiras, que nós estamos chamando. Que é aquela piazada que pegava a rabeira nas canaletas, ou pega a rabeira nas canaletas nos ônibus, e que nós já tivemos 2 mortes em Curitiba em função dessa piazada. A gente já sabe que é proibido andar de bicicleta ou pegar rabeira pela lei do Código de Trânsito. Mas, infelizmente, o poder público local, a URBS, a CETRAN, não conseguia atuar nessa piazada. E aí, como é que é feito esse projeto? Aí nós fizemos um projeto que o prefeito Eduardo Pimentel sancionou e virou lei, que diz o seguinte: se a prefeitura pegar, quem estiver pegando rabeira, prende a bicicleta, dá multa de R$600. Para tirar a bicicleta tem que pagar a multa. E se for menor, o pai tem que tirar. E quem nos apoiou bastante foi o Márcio, que é pai do Lucas, do menino que morreu esse ano pegando rabeira. Então a gente aprovou essa lei. Na sanção do prefeito Eduardo Pimentel ainda vieram mais novidades para poder inibir essa questão da rabeira. O prefeito criou nos ônibus um botão que o motorista aciona ali se estiver pegando rabeira. O motorista pode acionar e avisa a central da URBS. E o prefeito criou a patrulha da Guarda Municipal do Transporte Coletivo. Então, se o motorista vê a rabeira, ele aperta o botão, a URBS avisa a Guarda Municipal, a Guarda Municipal atua. E o que é importante isso aqui, Mário? Depois da sanção da lei, a gente não tem visto mais essa piazada pegando rabeira. Então, é uma lei assim que diz assim, infelizmente foi em função da dor, mas que está dando resultado e está salvando vidas porque a piazada se conscientizou. Espera aí, já morreu o nosso amigo, o Lucas. E agora, se me pegarem, vão prender minha bicicleta, multa e vão chamar meu pai. Então, a piazada, sabe, a gente não tem visto mais caso de piazada pegando rabeira, pelo menos nas canaletas. Porque é algo que dói no coração das famílias que perdem seus filhos por causa de uma negligência lá, de uma imprudência, como também é traumatizante para o motorista de ônibus saber que ele ali, na sua ferramenta de trabalho, de repente acontece um acidente e alguém perdeu a vida e ele ali exercendo sua profissão. Exatamente, fica arrasado, né? Fica arrasado. Fazer assim. E também outra, às vezes essa questão da rabeira da bicicleta, o motorista, às vezes, para desviar, de bater no piá da rabeira, acaba tendo que jogar o ônibus contra um carro, contra uma pessoa, e colocando em risco a vida dos passageiros e de quem está andando na rua, que não tem nada a ver com o negócio também, né? Mas então, assim, é uma lei também que me orgulha bastante. Maravilha. E conversando então com o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, o vereador Tico Kuzma. Vamos falar dos desafios, presidente? Vamos embora, vamos falar. Porque é muito bonito sentar numa poltrona como presidente de uma entidade tão importante para a cidade como a nossa Casa de Leis, né? Mas ele tem um peso aquilo lá, né, presidente? E tem um desafio que não deve ser nada fácil.
O desafio é enorme, assim, primeiro eu acho que é uma grande honra, né, ser reeleito vereador. Então, aos eleitores, nosso agradecimento, que para ser presidente, primeiro eu preciso ser vereador, então agradecimento aos meus 10.042 eleitores que me elegeram novamente para o sexto mandato. Sexto mandato. Sexto mandato. E os vereadores dessa legislatura me deram essa honra, esse prazer e esse desafio de ser presidente novamente na Câmara Municipal. No segundo mandato você está como presidente, é isso? Exato. Na legislatura anterior, a segunda do prefeito Rafael Greca, nos 2 primeiros anos eu fui o presidente durante a pandemia. Perfeito. Que era um momento difícil também, tivemos que tocar a Câmara Municipal, manter a Câmara aberta de forma online, que todo mundo estava trabalhando de forma online, quando preciso presencial, e alguns projetos que tivemos que votar naquele momento da pandemia importantes. Então foi um desafio muito grande também. Aí nos 2 anos, os últimos 2 anos da legislatura anterior, eu fiquei como líder do prefeito. Então o líder do prefeito na Câmara é que defende os projetos do prefeito que precisam ser aprovados. Sim. E esse ano, no dia 2 de janeiro, os vereadores então acabaram me elegendo juntamente com mais 6 vereadores que fazem parte da mesa diretora da Câmara, que a gente faz a parte administrativa, que toca o administrativo da Câmara, ou seja, que faz com que a Câmara fique aberta, com que a Câmara possa funcionar, para que os vereadores apresentem seus projetos, para que eles façam seus requerimentos, para que eles façam as reuniões públicas que acontecem na Câmara Municipal. Nós temos muitas audiências públicas para debater os temas de interesse da cidade, nós temos sessões solenes também que os vereadores realizam para fazer as suas homenagens e também as sessões ordinárias. Então esse é o papel da mesa diretora e é o meu papel da casa, como presidente da Câmara, fazer com que a Câmara fique aberta e administrar. Nós temos cerca de 200 servidores efetivos, aqui meus cumprimentos a todos que se dedicam diariamente, e também temos aí os comissionados que fazem parte dos gabinetes dos vereadores. Então nós temos mais ou menos umas 600 pessoas que fazem parte do dia a dia da Câmara Municipal, para que os vereadores possam ir nas sessões, discutir os projetos e votar e aprovar aqueles projetos que sejam bons para Curitiba. Quais são os maiores desafios, presidente? O desafio que eu digo assim, na Câmara ainda continua sendo, é aproximar as pessoas da Câmara Municipal, aproximar a conscientização dos munícipes da importância dele na mudança do processo. Na mudança do processo e saber que nós estamos ali, os vereadores estão ali para representá-los. Então é importante que eles acompanhem, que eles vejam o que os vereadores estão fazendo e que opinem também aos vereadores. É feito esse chamamento para que a comunidade vá até lá e participe das reuniões no plenário, leve suas demandas. É feito esse chamamento? Esse chamamento nós fazemos dentro das nossas redes sociais da Câmara Municipal. Tem crescido muito, mas ainda não atingimos o número de pessoas que pretendemos atingir ou que poderíamos atingir. Nós temos as sessões são transmitidas pelo nosso YouTube, nós temos o canal também, a gente realiza podcasts com informação dos vereadores para a pessoa poder acompanhar e também procuramos fazer essa comunicação dentro das redes sociais para que as pessoas acompanhem. E agora inovamos nesse semestre, agora em junho, nós fizemos também uma proposta do Câmara Aberta. O que é o Câmara Aberta? Então a Câmara Aberta o sábado. Porque normalmente a Câmara funciona durante a semana e as pessoas não podem acompanhar, não podem ir na Câmara Municipal falar com o seu vereador. Então nós abrimos a Câmara no sábado e fizemos uma série de eventos simultâneos na Câmara Municipal. Além dos vereadores atendendo a população nos gabinetes, aqueles que marcaram ou que chegaram para ser atendido, nós tivemos um seminário para falar às associações de moradores e aos conselhos sobre o papel da Câmara Municipal e também sobre a segurança comunitária, com parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Tivemos um painel embaixo conectando as câmaras temáticas da Associação Comercial do Paraná com as comissões temáticas da Câmara Municipal de Curitiba, para fazer uma conexão, para poder fazer esse diálogo. Tivemos uma apresentação no plenário da Câmara do Sprint do Centro, que foi 100 ideias que um grupo de pensadores, um grupo de arquitetos, engenheiros, profissionais liberais e estudiosos apresentaram ao prefeito Eduardo Pimentel sobre 100 ideias para melhorar o centro da cidade, aqui voltando na questão do centro da cidade, e inovamos também com a Tribuna do Povo. O que a gente fez? A gente abriu inscrição para as pessoas falarem na tribuna na Câmara Municipal no sábado. Elas tinham direito a falar 1 minuto e 30. Tivemos quase uma centena de inscrições, sorteamos 20 pessoas que foram na Câmara Municipal e deram o seu recado. Interessante. Criticaram o vereador, falaram sobre alguma obra na cidade, elogiaram o trabalho dos vereadores, elogiaram obras nas cidades, enfim, essas pessoas puderam ir à Câmara. Então essa é uma forma também da gente fazer essa conexão e abrir a Câmara Municipal às pessoas. E esse é o nosso desafio, que as pessoas acompanhem a política. Presidente,
nós iniciamos nosso papo aqui falando sobre Curitiba, né? Sobre os campinhos, né? De futebol da década de 70, 80, onde você nasceu, lá no Capão Raso, né? Como é que o Tico Kuzma, presidente da Câmara, olha para trás assim e vê aquele menino, aquele piazinho jogando bola lá nos campinhos? O que você falaria para esse menino? Eu falaria, a tua responsabilidade aumentou bastante, né? Você estava bem tranquilo jogando bola, agora a tua responsabilidade é grande, mas, assim, parabéns pelo que fez até aqui. Os desafios são maiores, mas parabéns por tudo que você fez nessa tua trajetória. Você tem orgulho do que você fez até hoje? Tenho orgulho, e não só como vereador, nas outras profissões que eu passei, eu fui fiscal federal do CREA, representante comercial, enfim, tudo aquilo que eu fiz eu tenho muito orgulho, e tudo serviu para moldar um pouquinho do meu aprendizado, do meu caráter também, para poder exercer essa função de vereador hoje com muito orgulho, com muita dedicação e muita responsabilidade perante as pessoas. Presidente Tico Kuzma, para onde que vai a nossa Curitiba? Nós falamos aí dos anos 70, lá do saudoso Jaime Lerner, né? Quando ele implantou as vias rápidas, né? Que você cruzava a cidade em 5 minutos, que agora não é mais 5, agora é 30, 40. Aí vieram os modais, vieram os interbairros, os ligeirinhos, ligeirão, né? Os biarticulados, os terminais. Curitiba se tornou uma capital modelo, exportou muita coisa, muita tecnologia, muito exemplo. Mas para onde vai a nossa Curitiba? Que hoje não é feita só por curitibanos, né? Nascidos aqui, como há alguns anos. Hoje a Curitiba é feita por cidadãos do Brasil todo e de fora do Brasil também, que formam hoje a nossa capital. Para onde que nós vamos, presidente? Eu acredito que Curitiba continua nesse caminho de ser uma das melhores cidades do país e talvez do mundo para se viver. Entregando muito para a sociedade, e essa sociedade que compõe a nossa Curitiba. Não só pessoas que vivem aqui, que você falou que nasceram aqui, mas que vivem aqui. E Curitiba continua, acho que, no rumo certo por causa do planejamento. E falando em planejamento, nós temos um grande desafio, que é a revisão do plano diretor da cidade de Curitiba, que é uma lei que dá as diretrizes para onde que nós temos que ir na questão do trânsito. Isso é feito de tempo em tempo? De 10 em 10 anos é feita essa revisão. Porque 10 anos muda tudo, né? Muda tudo, e é um planejamento que você não pode pensar só daqui a 10 anos. É um planejamento que são ações que vão impactar daqui a 20, 30 anos. Então esse plano diretor que a Prefeitura está discutindo com a sociedade, com os vereadores, que nós vamos receber esse projeto na Câmara só no ano que vem, na metade do ano que vem, ele vai dizer assim, que Curitiba nós queremos para 2050. Então acho que o grande desafio é continuar com esse planejamento. Curitiba talvez seja uma das poucas cidades brasileiras ou capitais brasileiras que consegue os empréstimos internacionais. Hoje nós temos obras financiadas pelo BID, do Inter 2, que está revolucionando toda a cidade de Curitiba, em todos os bairros de Curitiba, praticamente tem uma obra do Inter 2 que é para trazer mais mobilidade para o ônibus, que o ônibus consiga, o Inter 2 consiga se deslocar numa velocidade menor e mais qualidade para o usuário do transporte. Então esse é financiado pelo BID. Temos financiamentos aqui em Curitiba de obras da Agência Francesa, que é o bairro Novo do Caximba. Aprovamos recentemente também na Câmara Municipal para compra de ônibus elétricos, um banco russo financiando investimentos em Curitiba. E tudo isso por quê? Porque Curitiba tem projeto. Porque a situação financeira da cidade está em ordem para conseguir empréstimo internacional. Dinheiro de graça não é. Não é. Mas a situação financeira está em ordem, Curitiba tem as melhores notas de avaliação para conseguir esse empréstimo e porque Curitiba apresenta o projeto. Então, acho que o grande desafio de Curitiba é continuar investindo em planejamento para a cidade, que Curitiba queremos para 2050. E uma das questões, acho que é essa boa relação política, né, que nós temos hoje no nosso estado do Paraná. Você falou, tocou num tema que eu até ia perguntar. Porque hoje um presidente de uma casa de leis, ele tem que saber se comunicar primeiro com seus pares, né? Com a sua equipe, com os funcionários, e também saber se comunicar com o executivo da capital, no caso do prefeito, e também com a Assembleia Legislativa do Estado. Como é que você faz essa conversa aí, esse network, presidente? Exatamente. Eu acho que o primeiro grande desafio é administrar as sessões da Câmara Municipais, porque nós temos, da Câmara Municipal, nós temos 38 vereadores, várias correntes políticas e às vezes discussões acalorosas. Que fazem parte. Que fazem parte, então o presidente tem que estar ali para mediar, para garantir que o debate aconteça da melhor forma possível. E a Câmara Municipal, por mais que seja um poder
da cidade de Curitiba, um poder independente, que tem que ter a sua independência, mas tem que ter uma harmonia com os outros poderes. E principalmente uma boa harmonia com o Poder Executivo, com a Prefeitura da cidade de Curitiba. E nós temos essa boa relação da Câmara Municipal com o Poder Executivo, com o prefeito Eduardo Pimentel. Então isso ajuda bastante nos debates da cidade. Por exemplo, nós estamos discutindo esse ano a questão que também é um grande desafio para a cidade e uma grande oportunidade da nova concessão do transporte público de Curitiba. Falei com o Eduardo Pimentel, já início de agosto, agora nós vamos ter uma presença do presidente da URBS para explicar um projeto que foi enviado à Câmara. Então a gente tem que ter essa harmonia entre os poderes e esse respeito entre os poderes. Então hoje Curitiba está bem representado, o nosso prefeito também está nos surpreendendo positivamente de tanto trabalho, dessa questão de cumprir o plano de governo e essa boa relação que nós temos também com a Assembleia Legislativa, com o presidente Alexandre Cury. Por exemplo, vamos agora em agosto também firmar um convênio com a Assembleia Legislativa sobre comunicação. Então, nós vamos estar firmando um convênio que a Câmara Municipal, programas da Câmara Municipal, do podcast da Câmara Municipal, vão estar passando na TV Assembleia também, que é uma forma de levar mais transparência às pessoas que acompanham a Câmara Municipal, acompanham também a Assembleia Legislativa. Então, essa harmonia também acontece, e acontece essa harmonia com o governador também, com o governador Ratinho Júnior, que acaba sendo do mesmo partido nosso também, ele é PSD, o presidente Alexandre Cury é PSD, eu sou PSD, e o nosso próprio prefeito Eduardo Pimentel também é o mesmo partido, então tem essa harmonia, e uma harmonia no Estado, que o governador não cansa de repetir isso, a harmonia também com os outros poderes, com o Poder Judiciário, com o próprio Tribunal de Contas, enfim, o Estado conversa muito. Claro, cada um dentro da sua independência, cada um apontando, talvez, os caminhos para o outro naquilo que não está correto, ou naquilo que precisa apontar. Nós, na Câmara Municipal, também apontamos muito para o Executivo quais os caminhos que nós achamos que são melhores e importantes, mas essa conversa, essa harmonia faz com que Curitiba se destaque, com que o Estado do Paraná se destaque e tenha essa projeção nacional importante para nós, importante para o Estado, tanto é que o nosso governador Ratinho Júnior, aí sendo até cogitado como talvez um presidenciável. Trabalho, equilíbrio e moderação. É isso, exatamente, presidente? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Então hoje nós conhecemos um pouco desse moço aqui, desse menino, um menino que nasceu lá no Capão Raso, batalhou, teve várias profissões e decidiu dedicar sua vida à vida pública, né? E hoje está aí como presidente da Câmara. E parabéns, viu, presidente? Parabéns aí pelo seu mandato aí, pela sua vereança. E desejamos aí que, como curitibano, que você continue na frente da Casa de Leis ali e orquestrando, porque lá é uma grande orquestra, né? Isso. Sabendo orquestrar os demais vereadores para que todo mundo possa trabalhar de forma ordeira e trazendo projetos realmente que venham impactar a vida daquele que paga os seus impostos, né, presidente? Exatamente, nós estamos ali para isso, para transformar a vida das pessoas, eu costumo falar assim, para gerar momentos de felicidade, né? Às vezes não consegue transformar a vida inteira, mas você gera momentos de felicidade para aquelas pessoas. Às vezes pedindo para a prefeitura consertar uma rua, consertar uma lâmpada, pequenos detalhes, já arrumando uma praça, ou fazendo uma lei que transforme realmente a vida da pessoa, que mude a vida da pessoa, que é a nossa função como vereador. Perfeito. Então sou eu quem agradece nessa oportunidade, quero parabenizar você, o programa Bate-Papo, eu sei que a audiência é enorme aqui, quando eu falei que vinha para cá, o pessoal vá lá mesmo, que o Mário é bacana para entrevistar e o programa dele está com uma audiência super boa. Bacana. Então quero aproveitar, cumprimentar também toda a tua audiência e agradecer essa oportunidade aqui de estar batendo papo com você. Vereador, traga mais notícias da Casa de Leis aí, projetos aí, eu acho que informação é poder, né? Enquanto mais as pessoas ficarem informadas, é aquela história, né? Se você mora num condomínio e não vai na reunião de condomínio, se no dia seguinte teu prédio aparecer pintado de cor de rosa, de marrom, de preto, qualquer cor, não reclame. Você não participou da reunião de condomínio. Eu acho que assim é uma cidade, né? Se nós, como moradores, não participamos da reunião de uma Câmara para decidir uma lei básica, se a cidade aparecer pintada de uma cor que não te agrade, não reclame, você não participou. É isso, presidente? É isso mesmo. Então, muito mais obrigado, uma vez, agradeço e peço a todos que acompanhem o trabalho da Câmara Municipal, acompanhem o meu trabalho também. Bacana.